Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 10 do livro de Êxodo. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, seja bem-vindo e deixe o seu comentário de como Deus falou com você no episódio de hoje. Você que está me vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e se tocar seu coração, se você gostar da palavra de hoje, encaminhe esse vídeo para alguém para receber essa oração. Vamos à palavra de Deus que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhes disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou e o resto depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que cresceram no campo. Os gafanhotos encherão suas casas, as casas de todos os oficiais, de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, os oficiais de Faraó disseram: Até quando esse homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. E Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, os nossos velhos, filhos e filhas, com os nossos rebanhos, os nossos gados. Iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm má intenção. Então, não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre toda a terra e comam a vegetação e tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E eles se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o território. Eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação e todo o fruto das árvores, que a chuva de pedras ainda não tinha destruído. E não restou nada verde nas árvores, nada verde, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim essa praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar.
Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então, Faraó chamou Moisés e disse: Vão e adorem ao Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e seu gado, as crianças podem ir com vocês. E Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para sacrifício e o holocausto que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos que adorar. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Amém. Deus, fale aos nossos corações, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa ministrar, nos convencer e nos esclarecer aquilo que precisamos aprender. Queridos, quantas lições podemos pegar aqui nesse capítulo? A 8ª e a 9ª praga do Egito. Primeiro, reconhecer a autoridade divina, não é mesmo? Foi a primeira vez que o Senhor disse a Moisés o motivo de Deus sempre endurecer o coração de Moisés. Ele falou: olha, eu estou endurecendo o coração do faraó e dos oficiais para que eu faça os sinais no meio deles e para que você possa contar para os filhos e os filhos dos seus filhos tudo isso que eu fiz contra os egípcios, porque eles pecaram, eles se levantaram contra mim. Lembrando, pessoal, que o povo egípcio era muito desobediente, era idólatra. O próprio faraó era um rei ímpio que mandou matar crianças, né? Vocês lembram o quanto que esse povo era desobediente e pecava contra Deus. Então, foi a primeira vez que Deus revela a Moisés o motivo dele endurecer o coração de Faraó. Era para que Deus pudesse fazer os sinais no meio deles. E realmente para essa história ser contada para os filhos e filhos dos seus filhos, e realmente está acontecendo, né? Olha quanto tempo se passou e nós estamos aqui contando essa história, falando sobre essa história, as pragas que o Senhor mandou para o Egito, para mostrar que Ele sempre está no comando, Ele é a autoridade divina, Ele é soberano sobre todas as coisas, animais, natureza, sobre tudo. Esse é o motivo de Deus endurecer o coração de Faraó, para que Deus pudesse ensinar através dos seus sinais e maravilhas. E aí eu fiquei um tempo refletindo no versículo 3, que Moisés e Arão se apresentam para Faraó, e Deus fala assim para Faraó: até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? Meu Deus do céu. Até quando a gente vai se recusar a se humilhar diante de Deus? Porque se humilhar, gente, essa palavra, se humilhar, ela diz tanto sobre a gente tirar a nossa capa de ego, de orgulho, de querer ter razão, de querer convencer as pessoas do jeito que a gente pensa. Até quando a gente vai fugir desse lugar de se humilhar diante de Deus e falar: Deus, me molda, me transforma, faz aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, muda aquilo que precisa ser mudado, molda aquilo que precisa ser mudado em mim, tira toda a minha vaidade, tira todo o meu orgulho, tira todo o meu ciúmes, minha ira, minha competição. Quais são aí as escamas que você precisa se humilhar finalmente diante de Deus e permitir que Ele te molde? Porque muitas vezes a gente não entra na Terra Prometida, não entra em Canaã, porque a gente precisa ser preparado primeiro. Que você possa refletir nisso hoje, até quando você vai se recusar de se humilhar diante do Senhor. E aqui Moisés estava ali de novo, persistindo, falando: olha, Faraó, liberta esse povo. A gente precisa ir para lá, a gente precisa celebrar uma festa ao Senhor. Que lindo isso, né? E Faraó fala assim: ah, vocês não vão levar as crianças, não.
E depois fala, não, vocês não vão levar os animais, não. Mas Moisés segue firme, não, eu vou sair daqui com todo mundo, eu vou sair daqui com os animais sim, porque eu preciso usar os animais para prestar holocausto, para prestar sacrifício. Naquela época isso era muito comum. Então Moisés, mesmo diante da oposição, novamente a gente vê uma oposição aqui, Moisés não esmorece, Moisés não deixa de se posicionar naquilo que Deus quer que ele faça, né? Sempre quando a gente está cumprindo o nosso propósito, seguindo na direção que Deus quer que a gente siga, vai aparecer com acordos contra os nossos princípios. Que foi o que aconteceu aqui. O faraó falou assim, não, vai, mas deixa os animais. E Moisés falou, não, eu não vou. Sabe? Ele podia ter falado, tá bom, então eu vou e depois eu me viro, né? Já tô aqui na 9ª praga, não aguento mais. Deixa eu tirar esse povo daqui. Mas não. Moisés sabia que essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era tirar todo o povo junto com os animais. Então, que a gente saiba qual é o nosso papel. E mesmo que vier acordos disfarçados de coisa boa, né? Ouça a voz de Deus, porque aquilo que Deus tem para você tem que seguir no plano dele, não é para ficar pegando atalho, né? E depois a 9ª praga, as trevas, né? Isso é tão simbólico porque imagina toda a cidade, toda a região do Egito estava em trevas, que as pessoas não conseguiam enxergar umas às outras na frente delas. Eles ficavam 3 dias. Ninguém saiu do lugar porque ninguém conseguia enxergar nada. Só que na cidade onde estavam os filhos de Israel, estava tudo iluminado. A claridade continuava nas casas dos filhos de Israel. E é aí que eu quero te dizer isso. Mesmo que exista uma escuridão, quando você está no caminho certo, quando você está na sua identidade, firme no seu propósito, fazendo seu relacionamento com Deus, firmando suas raízes em Cristo, não existe escuridão. Não existe, né? A fé e a obediência te dá uma orientação divina no momento da escuridão. Então, mesmo que você esteja passando por desafios, mesmo que você esteja passando por situações que você não consegue entender o motivo, que pareça que você está no meio de uma escuridão, que você não enxerga nada, não tenha medo. Você é filho, você é filha do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus da luz, o do impossível, do improvável. E Ele pode fazer dessa situação algo para você sair mais forte. Deus é justo, Ele é o justo juiz. Que você não recuse a ouvir a voz de Deus, porque foi isso que aconteceu com o faraó. Ele, o tempo todo, Deus estava falando com ele e o tempo todo ele estava se recusando a ouvir. Isso causa um coração endurecido. Mas a misericórdia de Deus, ela está pronta para nos alcançar, para destapar dos nossos ouvidos barulhos inúteis, presas inúteis que estão nos nossos ouvidos, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. O que é? Quais são essas distrações? Quais são esses barulhos? Quais são essas coisas que você tem prestado tanta atenção que você não tem prestado atenção no Deus falando com você? Que a misericórdia dele nos alcance a destapar os nossos ouvidos. Meu desejo hoje é que haja salvação no seu coração. Que toda dúvida, medo e escuridão seja dissolvida e dissipada. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais um amanhecer. Obrigada, Pai, porque o Senhor é grandioso, poderoso. Deus, nós queremos fazer uma festa ao Senhor. Uma festa onde a gente fale o tanto que a gente te ama, Deus, pelo que o Senhor é. Porque nós não somos merecedores de receber nada do Senhor, nós somos pecadores caídos. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos encontrou, nos salvou. E hoje mandou essa palavra para a gente meditar. Deus, nós não queremos nos recusar a se humilhar nos seus pés. Hoje eu tiro toda a capa, toda angústia, todo medo, toda dor e entrego aos teus pés. Que cada um que está ouvindo esse áudio possa tomar a decisão de se humilhar diante do Senhor
e apresentar todas as dores, dúvidas, questionamentos. E que, Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor fale conosco. Pai, que se essa pessoa está enfrentando algo de escuridão, que ela não tenha medo. Que seja firmado nela a identidade de filho e filha do Deus justo. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos o nosso coração amolecido e não endurecido. Pai, que haja salvação no coração de cada um aqui. Derrama, Pai, a Tua unção de amor, alegria, ousadia, cura sobre os corações. Que toda dúvida, engano, mágoa seja dissolvido. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras. Que a Tua mão caia sobre nós. Nos livre do mal e nos abençoa. Amém.